Seleção holandesa de futebol, Grupo F, grande favorita para ficar em primeiro lugar e para chegar longe na Copa. Essa, galera, é a minha seleção de futebol que eu torço. Em primeiro lugar, antes de Alemanha, antes de Argentina, desde Van Basten, Gullit, Rijkaard nos anos 80, no título da Euro de 88. É uma seleção que eu adoro pela história dela também, 74 com Cruyff e muitas outras gerações como Robben, Sneijder, Kluivert, Seedorf, Davids, Ave Maria, Bergkamp. Vamos lá, seleção neerlandesa de futebol, Netherlands Football, representa os Países Baixos pela FIFA e pela UEFA. A equipe é coloquialmente conhecida como Het Netherlands Elftal, os 11 holandeses, ou Orange, em homenagem à casa de Orange Nassau, suas distintas camisas laranja. Informalmente, a seleção, assim como os próprios países, era chamada de Holanda. O fã-clube é conhecido como Het Orange Legion, a Legião Laranja. Apelidos: Laranja Mecânica e Carrossel Holandês. O nome da associação é Koninklijke Nederland Voetbalbond. Material desportivo Nike. Treinador: ex-jogador Ronald Koeman. Capitão: Virgil van Dijk, do Liverpool. O maior participações com a camisa holandesa é de Wesley Sneijder, aquele de 2010 que fez o gol contra o Brasil. E o maior artilheiro da seleção holandesa é o Depay, do Corinthians, com exatos 55 gols. Já passou Van Basten, já passou o Kluivert, Ave Maria. Títulos: a Euro de 88 é o maior título da seleção holandesa de futebol. Tem um torneio internacional amador em 48, um internacional de Paris em 78, Copa Atlântico Juvenil em 93. Campanhas destacadas: Copa do Mundo. Foi vice-campeã 3 vezes. É a única seleção não campeã mundial que tem melhores participações em Copas. Vice em 74 e 78, é a geração do Johan Cruyff, embora ele não jogou em 78, mas o time de Rinus Michel que revolucionou o futebol. E vice em 2010, com Sneijder, Robben, Van Persie, perdendo para a Espanha final com o gol do Iniesta. Depois, na Copa de 2014, o primeiro jogo da Holanda aqui no Brasil seria contra a Espanha, a revanche, em que foi 5-1 de virada, que o Van Persie fez aquele gol do peixinho voador mágico. Terceira colocada nessa Copa de 2014 ao vencer o Brasil, quarto colocada em 98 ao perder para a Croácia e ser eliminada para o Brasil nas semifinais. Holanda e Brasil têm grandes participações em Copas do Mundo, jogos mata-mata. Em 74 a Holanda eliminou o Brasil. Em 94 o Brasil eliminou a Holanda naquele 3-2, o gol do Branco de falta. 2010. Em 98 o Brasil eliminou a Holanda nas semifinais. Em 2014 a Holanda bateu o Brasil na disputa pelo terceiro lugar. E em 2010 a Holanda eliminou o Brasil nas quartas de finais. Aquele jogo que o Felipe Melo foi expulso e depois gol contra e o gol do Sneijder. 3 terceiros lugares em Jogos Olímpicos, 1908, 12 e 1920. Campeão da Euro em 88, terceiro lugar em 2024. Liga das Nações da UEFA, vice-campeão em 2018, 19, quarto lugar em 2022, 2023. É a Nations, né? Desempenho em competições. Copas do Mundo, jogou em 34, chegou nas oitavas, 38, chegou nas oitavas, foi voltar só em 74 e 78 para ser vice-campeão nas duas vezes. Em 82 e 86 não participou. 90, oitavas de finais, perdendo para a Alemanha. 94, quartas de finais, perdendo para o Brasil. 98, quarto lugar, perdendo para a Croácia. 2002 não foi. Parou nas oitavas de finais em 2006, naquele jogo lá contra Portugal, que foi uma verdadeira batalha. 2010, vice-campeão, terceiro lugar em 2014, 2018 não foi, 2022, última Copa no Catar, foi eliminada pela Argentina. Eu acho que a Holanda é freguesa da Argentina em Copas do Mundo, mas para mim, Grupo F da Copa 2026, a Holanda, forte candidata a ficar em primeiro lugar, porém, se ficar em segundo lugar, podemos já ter um Brasil e Holanda na segunda fase da Copa do Mundo. Vamos, Netherlands, carrossel holandês! Grupo F da Copa 2026, que tem Holanda, que tem Tunísia e que tem Japão. A Suécia volta a uma Copa do Mundo. Seleção masculina de futebol da Suécia, em sueco, Sveriges Herrladang Football, representa a Suécia no futebol internacional masculino. É controlada pela Associação Sueca de Futebol, órgão regulador do futebol da Suécia.
O apelido é Bagut, azul e amarelo. Associação Svenska Fotbollförbundet, SVFF, pertence ao UEFA. Se classificou para a Copa do Mundo 2026 no finalzinho da repescagem europeia. A Suécia meteu 3-0 na Polônia com o jogador... Não, o que faz a máscara. Gyökeres. Gyökeres é o grande craque atual, junto com Isaac. Mas o maior jogador da história sueca é Zlatan Ibrahimovic. O treinador principal é o Graham Potter, capitão é o Victor Liedolf. O artilheiro maior da história sueca é o Ibra, com 65 gols, e o que mais jogou com a camisa amarelinha da Suécia é o Svensson, com 148 jogos. No ranking da FIFA está em 38º lugar. Chegou a ficar em segundo lugar do ranking da FIFA em 94. E a sua pior colocação foi 45º lugar em 2015. A maior derrota foi 12-1 para a Inglaterra, em 1908. O gol mais lindo de sua história foi aquele gol do Ibra fora da área, aquela bicicleta, que foi o gol Puskás do ano. Sua primeira vitória foi um 11-3 na Noruega em 1908. Seus grandes adversários são os times da Escandinávia ali, os nórdicos, Noruega e principalmente a Dinamarca. A seleção participou de 12 Copas do Mundo, a primeira delas em 34 e foi sede em 58, quando foi vice-campeã para o Brasil, sua melhor campanha em Copas do Mundo. Históricos de competitivo. Copas do Mundo: 34, quartas de finais; 38, quarto lugar; 1950, jogando em casa. Não, jogando no Brasil, terceiro lugar; 58, jogando em casa, vice-campeões; 70, fase de grupos; 74, quartas de finais; 78, fase de grupos. Aí voltou só em 90, caiu na fase de grupos. 94 ficou em terceiro lugar. A Copa dos Estados Unidos de 94, quando jogou com o Brasil na primeira fase, e depois nas semifinais perdeu para o Brasil, e na decisão do terceiro lugar ganhou da Bulgária. Aquela geração do Thomas Ravelli, o goleiro carequinha, o Brolin, era uma seleção zaça da Suécia. Aí ficou de fora depois de em 98, voltou em 2002, oitavas de finais; 2006, oitavas de finais; 2010, 2014 não foi; 2018, quartas de finais; 2022 não foi. Na Euro 92, semifinais, quando a Dinamarca ganhou, foi sua melhor campanha. Na Liga das Nações também nunca teve grandes participações. Jogos Olímpicos, terceiro lugar em 1924 e campeões em 1948 nas Olimpíadas de Londres. Tem um título olímpico a seleção sueca de futebol. O Chico tá gravando aqui, eu não sei o que tá acontecendo com ele, ele tá se entortando, mas o que eu tenho a dizer da seleção sueca, que pra mim é uma das grandes seleções da história do futebol, certo? Teve grandes gerações. Nos anos 40, devido à Segunda Guerra Mundial, que não tivemos Copas, seria sido uma das fortes candidatas aos títulos. E agora em 2026 caiu num grupo bem complicado, que tem a Holanda e que tem o Japão ali para disputar primeiro e segundo lugar. E se abocanhar um terceiro lugar, é provável adversário do Brasil na segunda fase. Estamos juntos, Suécia! Seleção japonesa de futebol, que representa o Japão nas competições de futebol da FIFA e da Federação Asiática. É filiada desde 1929 na FIFA, administrada pela Japan Football Association. Já disputou 7 Copas do Mundo, sendo uma das mais bem-sucedidas seleções asiáticas nos últimos tempos. Sediou em 2002, junto com a Coreia do Sul, a Copa em que o Brasil foi pentacampeão e campeão pela última vez. O apelido Samurai Baru, leitura japonesa da expressão em inglês Samurai Blue, ou seja, os samurais azuis. Samurai Baru! É o país que tem os mangás, que tem Blue Lock, que tem... Quem? Capitão? Tsubasa. Tem muita tradição no futebol, muito pelos mangás também. Zico foi pra lá e se tornou um embaixador do futebol, craque do Kashima Hunters, mas muitos outros jogadores também brasileiros. O Kazu, que veio do Japão pra cá, jogou no 15 Jaú, no Santos, em outros times brasileiros, joga futebol até hoje. É o jogador com mais idade a jogar futebol, 57 anos, se não me falha a memória. Material desportivo Adidas, treinador Hajime Moriyasu, ele é japonês. Capitão Wataru Endo, maiores participações com a camisa japonesa Yoshito Endo, 152 jogos. Maior artilheiro Kunishiji Kagamoto, 75 gols. Copas do Mundo,
Desistiu de jogar em 38, em 50 foi banido pela Segunda Guerra Mundial. E foi estrear a Copa da França em 98, quando caiu na fase de grupos. Na Copa de 2002, quando sediou a Copa, caiu nas oitavas de finais. 2006, fase de grupos. 2010, oitavas. 2014, fase de grupos. 2018, oitava. Perdeu para a Bélgica, aquele jogo, aquela virada lá histórica. Poderia ter jogado contra o Brasil em 2018, assim como em 2022. Poderia ter jogado contra o Brasil, mas perdeu para a Croácia nos pênaltis. Se classificou nas eliminatórias asiáticas em primeiro lugar de seu grupo, uma das melhores campanhas. É uma seleção muito forte, a seleção japonesa. Pode ser uma das maiores surpresas desta Copa. Campeã da Copa Asiática de Futebol em 92, 2000, 2004 e 2011. Sua última participação em 2023 chegou nas quartas de finais. Copa das Confederações foi vice-campeão em 2001 e tem participações em 95, primeira fase, em 2003, 2005, primeira fase, 2013, primeira fase. Jogos Olímpicos, o Japão tem quartas de finais em Berlim, 36, Tóquio, 64, México, 68, chegou em terceiro lugar. Então são 4 Copas da Ásia, 2 Copas das Nações Afroasiáticas, 11 Copa Kirin, uma Copa OFC, que é a Ásia e a Oceania, 3 Copas Dinastias, 2 Copas do lado leste asiático. Recorde de jogadores com jogos: Endo 152 jogos, Nagamoto 125, Ihara 122. O maior artilheiro é o Kamamoto com 75 gols, Kazuyoshi Miura 55 e o Shinji Ozazaki com 50. O Honda é um dos grandes jogadores, certo, da seleção japonesa, de toda a história, e hoje em dia temos o Minamina, certo? E alguns outros grandes jogadores que fazem parte de grandes campeonatos, principalmente da Europa. O Japão, para mim, em seu grupo, né? Grupo F, ao lado de Holanda e Suécia, é um dos favoritos a ficar em primeiro ou em segundo lugar. Pode pegar uma terceira colocação, se classificar como terceiro, e é provável adversário do Brasil na segunda fase da Copa do Mundo. Arigatou, sayonara, valeu! O F, Copa de 2026, que tem Holanda, que também tem Japão e Suécia, a Tunísia representando a África, a seleção tunisiana ou tunisina de futebol, representa a Tunísia nas competições pela FIFA, disputou 6 Copas do Mundo em sua história, em 78, 98, 2002, 2006, 2018, 2022. Também é afiliada à CAF, ao UAFA e ao NAF. Alcunhas: Les Angles del Carthage, as Águias de Cartago. Faz parte da CAF. Hotel Desportivo, Capa. Treinador: Sabri Lamouki, é um francês. Capitão: Ferjane Sassi. Maiores participações com a camisa tunisiana: Sadok Sassi, 110 jogos. Maior artilheiro: Hissem Jamaan, 36 gols. A Tunísia, que faz parte da África Árabe, África Muçulmana. Participações em Copas, já falamos aqui. Em 2022 teve a façanha de ganhar da França na primeira fase, mas mesmo assim não se classificou para as oitavas de finais. Em 2004 foi o melhor ano da Tunísia no cenário futebolístico. Aquela edição seria disputada no país, em 6 cidades. Jogou no grupo A e terminou invicta, 2 vitórias e 1 empate. Depois derrotou o Senegal e Nigéria, até chegar à final contra a perigosa seleção marroquina. Com gol de Jaziri, marcado aos 52 minutos do segundo tempo, a Tunísia venceu por 2-1 e festejou seu único título no futebol, Copa das Nações Africanas de 2004. Também tem o Campeonato das Nações Africanas de 2011 e a Copa das Nações Árabes em 1963. Chega para mim para ficar em terceiro lugar neste grupo F, que também tem a Suécia, a Holanda e o Japão. É bem difícil, provavelmente vai ficar em último, não vai se classificar, mas pode abocanhar um terceiro lugar aí e, dependendo, né, da classificação geral, conseguir um terceiro lugar por critério de desempate. Tamo junto, as Águias da Tunísia.